E aí eu fui assistir Donzela. Por quê? Primeiro o filme já me pegou pelo título. Eu nem tinha visto o trailer. A hora que eu vi o título Donzela, eu falei, putz, tem tudo a ver com isso aqui, ó. Tá vendo essa ilustração ali? Essa menina com uma lua crescente. Isso aí é uma donzela. E aí, quando eu vi o título, eu já enlouqueci. Eu preciso assistir. Millie Bobby Brown, vi o trailer, falei, "Ah, é um conto de fada. Só que é um conto de fada diferente. E aí, tem duas coisas nisso aí que é muito importante eu ressaltar aqui com vocês. A ideia que a gente tem sobre conto de fadas, ela é muito da Disney, né? A Disney tá aí, sei lá, 70 anos refazendo histórias, pegando lá dos irmãos Grimm, né? Lá do século passado, retrasado, e transformando essas histórias em animações. Mas contos de fada existem desde sempre, existem desde que o mundo é mundo, né? A oralidade, a forma mais usada para passar conhecimento era através de contação de histórias, né? Principalmente entre mulheres. Então, o conto de fada ele vem daí. E antes da Disney, claro, a gente tinha contos de fada como esses que estão em Mulheres Correm com os Lobos, que são contos de fada, que são contos até de conto de admoestação, de aviso, né? É um conto para você. Geralmente tem uma lição de moral ali, tem alguns contos que são de terror, coisas para você ficar ligada, para você falar, opa, não ande sozinha na floresta, meninas, né? Conto da Chapeuzinho Vermelho. No Mulheres que Correm com os Lobos, a doutora Clarissa, ela traz vários contos, alguns muito conhecidos, como o Patinho Feio, né? Alguns pouco conhecidos, mas que ficaram conhecidos nas últimas décadas, acho também por causa do livro, porque ele ainda é um best-seller, né? Eu fico tão feliz quando eu vou ver as listas mais vendidas, eu vejo Mulheres que Correm com os Lobos, sempre tá em primeiros lugares aqui no Brasil nos últimos anos. Ele ganhou essa capa dura, né? Ganhou essa nova versão, então ele passa aí de mão em mão entre as mulheres. Tem o conto da Vassalissa, que traz a Baba Yaga, que também ficou conhecida pra caramba, que eu acho que é por causa do livro da doutora Clarissa. E ele também tem um conto que a doutora deixou lá para o final do livro, é quase o último capítulo, salvo engano, penúltimo, que é o conto da donzela sem mãos. Que não é um conto feliz. Ele é um conto de fada completamente diferente do que a gente está acostumado a assistir na Disney. E o filme Donzela me lembrou demais o conto da donzela sem mãos. E aí eu vou fazer esse paralelo aqui com vocês. Então vamos começar pelo Donzela, vamos começar pelo título do filme. Por que me encantou? Porque estudando arquétipos femininos, eu vi que nós temos quatro fases, quatro faces, quatro grandes arquétipos femininos que são usados como paralelo com as fases lunares. Então, no livro Lua Vermelha, da Miranda Gray, também escrito nos anos 90, mas que ainda continua muito atual e lido, né? Principalmente para quem está estudando sobre o feminino, estudando sobre o sagrado feminino, ela fala que a gente tem quatro faces, quatro grandes arquétipos femininos, que são a donzela, fase da lua crescente, a mãe, fase da lua cheia, a feiticeira, fase da lua minguante, e a anciã, que é a fase da lua nova, a lua que a gente está hoje, inclusive. Então, tem muita gente que ainda divide os três, e somente em três arquétipos, e eles tiram a feiticeira, né? Geralmente, quando a gente ouve falar em mitologia, ouve falar na deusa Hécate, a gente vê três aspectos, que são a menina, a mãe e a velha, né? A donzela, a mãe e a anciã. Boa noite, Silvia! Ah lá, a Paty está aqui dizendo, os contos de fada originais servem para doutrinar, isso aí, exatamente. Então, a gente tem esses quatro grandes arquétipos, e aí você fala donzela, me remete a isso aqui. Me remete na hora à energia da lua crescente. O que é energia da lua crescente? Vou aqui com a minha cola, vocês viram que eu organizei um Trello aqui de outro mundo. Um Trello de milhões, como a gente brinca, né? A energia da lua crescente é energia dinâmica, cara. A energia, você tá no auge, é motivação e inspiração. A energia da donzela é associada à cor branca, a fase pré-ovulatória também, a estação da primavera. Então a gente tem aí tudo isso. A gente tem o sol, né, com as estações do ano, que é a estação da primavera. A gente tem a fase lunar, que é a fase da lua crescente. A gente tem a nossa fase aqui, a nossa lua interna, né, nós dentro do nosso corpo, que seria essa fase pré-ovulatória, para quem ainda menstrua, né, antes quem ainda não chegou na menstruação, ou quem por um acaso aí menstrua, né? Pode ser que você tenha feito uma cirurgia e que você já não tenha mais esses ciclos internos. Então, o aconselhável dentro desses estudos aí, para quem já passou pela menopausa ou quem não tem ciclos, é olhar o ciclo de fora, olhar o ciclo da lua para se observar, porque a lua também influencia. Isso é uma coisa que eu passei a acreditar em absoluto, assim. Eu acredito nisso. Eu acho que é muito interessante essa observação de ciclos lunares e comportamento interno, né, ciclos internos, e o que isso tem a ver. Isso para mim hoje tem tudo a ver. Eu faço o acompanhamento disso através da mandala lunar, que é um outro assunto que eu converso com vocês aqui mais outro dia. E aí, quando eu leio Donzela, eu penso em tudo isso. Eu penso em energia dinâmica. Eu penso na menina. Eu penso em tudo que é novo, que é pulsante, que é inspirador. E tem ainda também, dentro dessa doutrina mais feminista, de gente que estuda, né, a donzela,
a recusa de usar esse termo, porque sustentam que donzela é quem tem ímen. Então, que isso é dar muita importância para a perda do ímen, né, como uma fase ritualística aí de mudança da vida da mulher. Então, geralmente, você vai ouvir gente falando sobre isso por aí e não vai usar o termo donzela, vai usar o termo menina, né? Mas eu gosto de usar o termo donzela porque, como eu falei, ele me remete a tudo isso. Ele me remete à energia dinâmica. Então, eu não vejo problema em usar esse termo. Eu adotei aí as teorias da Miranda Gray, né, no livro Lua Vermelha. Então, eu uso donzela para falar dessa jovem, para falar dessa menina que tem toda a energia dentro dela, essa menina que é ingênua, essa menina que vai ter que passar por um grande ritual de mudança na vida, que é o ritual da descida. Então a gente tem aí, né? Tô aqui explicando, acho que eu já falei tudo que eu tinha anotado aqui a respeito do termo donzela. Vamos ver se eu falei, acho que falei. Ah, e tem uma fala muito legal aqui da Miranda Gray que eu queria compartilhar com vocês, mas aí eu vou ler, tá? Porque eu não consegui decorar isso aqui. As energias da donzela são dinâmicas e radiantes, diz ela, lá em Lua Vermelha. A fase da donzela é o momento em que a mulher está livre do seu ciclo de procriação e pertence apenas a si mesma. Esse pertence a si mesma é uma coisa que explode a minha cabeça, assim, que eu adoro pensar a respeito disso. A mulher se torna autoconfiante, sociável, capaz de superar todas as dificuldades mundanas da vida. Ela tem mais determinação, ambição, concentração e pode assim realizar mais o seu trabalho. É tempo de iniciar novos projetos. Sua sexualidade é nova e fresca e dessa forma, essa nova fase se torna um momento de desfrutar e se divertir. Toda a sua aparência expressa entusiasmo pelo mundo e por poder vivenciá-lo de maneira plena. Então, tudo isso passa pela minha cabeça quando se fala em donzela.